Ei, aqui é o Madison, este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo ao método Como Interpretar a Libras na Prática. Durante muito tempo, esse conteúdo aqui foi usado exclusivamente para o treinamento interno de nosso time de intérpretes aqui da Universidade da Libras. Tanto intérpretes que eventualmente aparecem nas redes sociais, quanto também principalmente de projetos novos que nós estamos desenvolvendo de pesquisa das línguas de sinais e de várias outras coisas de pesquisa, desenvolvimento de materiais, dicionário, linguística da Libras, catalogação e coleção mesmo, né, dos sinais da Libras e de todo o aprofundamento que nós temos feito ao longo de todos esses anos. Nesse momento, já são mais de 23 anos que eu estou no caminho da Libras. A interpretação da língua de sinais foi algo que me despertou a possibilidade incrível de começar nesse universo. Eu lembro que eu estava sentado numa igreja, junto com minha mãe, a gente frequentava essa igreja na época, e isso foi lá em Belo Horizonte. Eu tinha 13 anos de idade, estava sentado lá com ela, e então eu vi uma intérprete sinalizando e passando a mensagem para os surdos, e para mim aquilo foi muito emocionante. Ao longo da minha infância, eu tinha ouvido minha mãe contar histórias sobre surdos, em alguns detalhes específicos da minha própria história também, do meu nascimento, e depois disso, isso me gerou uma conexão muito grande com os surdos. E naquele momento, ver uma pessoa ali real sinalizando e fazendo de uma forma que eu percebi que os surdos estavam entendendo foi muito emocionante para mim e eu queria saber fazer também. Pouco depois, eu entrei num cursinho de Libras lá na igreja, fui praticando, fui entendendo. Algum tempo depois, me colocaram para interpretar, só que, por mais vontade que eu tivesse, eu não estava preparado. Não me ensinaram técnicas de interpretação. Na verdade, pegaram algumas letras de música, tinha lá a frase da música, e aí tinha um espaço em branco, embaixo tinha outra frase da música, outro espaço em branco, e assim por diante, cada verso, né? E então diziam que embaixo daquela frase da música, eu tinha que escrever os sinais da Libras. E como que eu escrevia? Tudo em português. E eu decorava aquilo, e eu praticava aquilo. E então a primeira vez que eu fui interpretar uma música foi a música Nas Estrelas, que fala mais ou menos assim: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar o que ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que ele é para mim. Eu decorei como é que fazia essa sinalização. Só que na hora que eu cheguei lá realmente para poder interpretar, isso eu tinha 13 anos de idade, hein? 13 para 14 anos já. Os surdos, ao invés de olhar para a minha sinalização, eles estavam olhando para a letra que estava sendo projetada na parede. Ou seja, estava tão confuso o jeito como eu estava sinalizando, que mesmo o surdo não dominando o português, entendendo uma ou outra palavra, ele olhava para aquela letra sendo projetada na parede e ele sentia que, se ele olhasse para lá, ele ia entender melhor a música do que olhando para mim. Que belo intérprete eu era na época, né? Mas eu tinha vontade muito grande e ao longo dos anos seguintes, algumas dessas pessoas do ministério acabaram saindo, mudando de cidade, mudando de estado, passando a exercer outros ministérios na igreja, indo para uma igreja mais próxima de casa. No final das contas, eu fiquei lá sozinho. Depois, alguns adolescentes começaram a se juntar e querer participar desse movimento ali comigo. Eu fiz algumas viagens com adolescentes também. Na época, eu já estava jovem, né? Foi no início da minha juventude, alguns anos depois. Depois de fazer um outro curso de Libras, uma pessoa desse ministério resolveu se juntar a mim nesse curso. Depois eu descobri que ela queria só me apoiar, né? Indo lá. Foi uma experiência muito importante para mim. Mas, no final das contas, alguns anos depois, eu acabei descobrindo que por mais aprendizado que eu tenha tido nesses lugares por onde eu passei, eu sou muito grato por esses lugares, por tudo que eu aprendi, muito desse conhecimento estava enviesado, estava limitado, não estava mostrando realmente como que é a cultura surda. Então eu enfrentei muitos percalços na minha jornada de interpretação nesse ambiente da igreja. Até que chegou um dia que eu estava trabalhando num lugar, numa distribuidora de livros. Eu não gostava de trabalhar lá, porque por mais que eu gostasse muito de livros, e muitos livros que eu estudei naquela época, eu aplico hoje nos nossos métodos aqui da Universidade, da Libras e de outros projetos que nós estamos desenvolvendo,
Mas o fato é que o trabalho era chato, era desgastante, era monótono. Eu era o dia inteiro pegando livro de um lugar para o outro e tal, e eu não gostava de trabalhar lá. Principalmente por causa de algumas pessoas que eram meus colegas de trabalho, ou mesmo chefia de lá, e o jeito como eles faziam. E então meu telefone tocou. E nesse dia, meu telefone tocou, eu fui atender, e aí a pessoa me perguntou assim, Madison, que está falando? Eu falei, sim. Você é intérprete de Libras? Aí eu falei, sou. Por quê? Ela, não, é porque a gente está precisando de um intérprete de Libras aqui para interpretar um curso profissionalizante para menores adolescentes. Eles vão ser contratados por uma empresa em área tal e eles vão precisar de passar por um treinamento. E qual que é o valor da sua hora de trabalho? E aí, nesse momento aí, minha mente deu uma volta, porque eu nunca tinha trabalhado como intérprete. Mas eu não queria trabalhar naquele lugar que eu estava. E estava ali diante de mim uma oportunidade gigante de ser conexão para os surdos, auxiliá-los mais no desenvolvimento deles, trabalhar num lugar que eu gostava, eu admirava muito o trabalho dessa empresa que fez contato comigo. Eu já tinha passado por lá, mas em um outro contexto. Na época eu era adolescente, eu passei por um treinamento semelhante a esse que eu ia interpretar. E agora voltar sendo conexão para os surdos, para outros adolescentes e ajudando a ser essa transformação para eles, para mim seria uma oportunidade incrível e fantástica. E então, eu falei, eu não sabia o que responder. E eu chutei um valor. Na época, eu lembro que eu chutei o valor de R$ 40. R$ 40 na época eram uns 70, R$ 80 hoje. Percebe? Eu já fiz os cálculos disso um tempo atrás. Então, eu falei 40. E aí ela falou assim: Ah, tem como você fazer um outro valor pra gente? Porque vai ser um ano. Aí ela me explicou mais detalhes, que seria um ano, que seria toda semana a parte da tarde na quarta-feira e tal. E perguntou como que eu poderia fazer. E aí eu falei assim, olha, como tem um pacote de horas e tal, eu faço por... Eu acho que eu coloquei a metade do valor, R$ 20. Eu fiz um cálculo rápido ali na minha cabeça de quanto é que isso ia dar por mês, e eu percebi que isso aí já ia ser quase o mesmo valor. Ia ser um pouco mais, eu acho que é isso, ia ser um pouco mais do que eu ganhava no lugar onde eu estava. E lá como intérprete ia trabalhar só uma vez por semana. Enfim, marcaram entrevista comigo, eu fui entrevistado, passei na entrevista. Como que eu passei na entrevista? Mostrando segurança, que eu realmente sabia o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer. E então, poucos dias depois, eu já tinha pedido desligamento de onde eu estava. Comprei mais alguns livros lá antes de sair, com desconto. Era um lugar muito legal de trabalhar nesse sentido. E então, comecei a trabalhar lá como intérprete. A primeira semana de trabalho foram 15 dias direto de trabalho. E eu chegava lá todos os dias à tarde e interpretava. Então, em 2 semanas de trabalho, eu recebi o equivalente a quase 6 ou 7 meses de trabalho do lugar onde eu estava antes. E então, depois desse treinamento mais intensivo, começou a ser somente uma vez por semana. Então, eu tinha minha semana livre. Na época, eu estava fazendo faculdade de teologia. Depois, por volta dessa época aí, eu conheci a Raquel, a gente começou a namorar, então eu tinha mais tempo disponível. É, enfim, e eu podia aproveitar muito bem o meu tempo para os estudos, pesquisas que eu queria desenvolver, para os livros que eu tinha comprado. Agora eu tinha muito tempo para ler, estudar eles, livros sobre cognição, como é que o cérebro funciona, produtividade, desenvolvimento humano, linguagem corporal e mais uma infinidade de coisas. Foi um período muito incrível na minha vida. E tudo isso aconteceu porque eu me abri para a possibilidade de ser conexão para os surdos, não só na igreja, mas também profissionalmente. Infelizmente, o que eu não sabia e só fui descobrir mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos depois, é que eu não dominava tanto a interpretação de Libras como eu achava que eu dominava. Então fazia uma interpretação muito boa, mas tinha muitos aspectos, principalmente a cultura surda, que eu não dominava. E não tem como você interpretar do português para Libras e da Libras para o português se você não dominar os elementos vitais da cultura surda. Percebe? Então, ao longo de toda essa jornada aí, foi muita tentativa e erro.
Lá no fundo, eu sinto às vezes um desejo assim, de poder voltar no tempo e reinterpretar para os surdos na igreja lá atrás, reinterpretar nesse lugar aí. E não tem como eu voltar no tempo, mas tem como eu me desenvolver cada vez mais para as próximas vezes. E quando eu descobri que a minha interpretação não era tão clara, foi quando eu estava coordenando 55 funcionários surdos num instituto, num órgão público em Belo Horizonte. E nessa época aí, eu já tinha me desenvolvido muito mais do que nessa vez anterior que eu estava trabalhando como intérprete. Eu trabalhei lá durante um ano, que era o contrato, um ano e pouco assim. Foi muito emocionante interpretar a formatura deles, a conclusão deles desse curso que eles estavam fazendo, profissionalizante, e também já era o término do contrato deles nesse lugar. Foi muito emocionante interpretar as visitas técnicas que um assistente social fez para poder orientar esses adolescentes no local de trabalho. Foi muito desafiador lidar com algumas coisas que eu tive que lidar, porque era a minha primeira experiência como intérprete e eu não dominava os aspectos culturais, não dominava os aspectos linguísticos de entender realmente como que a Libras funciona. Eu não sabia, só fui descobrir depois, mas eu não era fluente na Libras ainda. Ao longo do tempo, eu acabei conhecendo outros intérpretes de Libras, fui fazer faculdade de Letras Libras e depois, ao fazer a faculdade de Letras Libras, à medida em que eu fui avançando, né, em cada semestre, cada período da faculdade, eu acabei percebendo que muito do que estava sendo ensinado na faculdade, eu já sabia. E foi uma surpresa muito grande para mim. Tanto é que os meus colegas da faculdade, meus tutores, na verdade, porque depois teve uma troca de professor-tutor, até a coordenação do meu curso na faculdade, eles paravam para me ouvir. Muitos deles me procuravam para me pedir dicas e orientações. E eu ficava surpreso com isso, mas naquela época eu não entendi o porquê. Anos depois, quando realmente eu resolvi me aprofundar em técnicas de tradução e interpretação, eu acabei percebendo que o que eu estava estudando na teoria, eu já sabia na prática. Eu falei, como? Só quando eu fui me aprofundar mesmo nas neurociências cognitivas é que essas fichas aí se conectaram, essas pontas aí se conectaram e eu entendi realmente o que é que estava acontecendo. Eu não sabia, mas intuitivamente ao longo de todos esses anos, eu criei técnicas de tradução e interpretação. Mas o que eu não imaginava é que essas técnicas são estudadas na teoria nas faculdades. Então, quando os meus colegas do Letras Libras, por exemplo, me procuravam para pedir alguma orientação sobre interpretação, alguma coisa assim, é porque eles sabiam que eu não sabia, não era só teoria. A teoria a gente estava aprendendo juntos lá. Eu sabia a prática. Com eles também eu aprendi muitas outras técnicas, porque eram pessoas que interpretavam em faculdades, em escolas, em outras religiões, em outros espaços que eu não estava. E com isso aí eu fui aprofundando cada vez mais. Aprendi técnicas de interpretação para TV, para interpretação em ambientes políticos. Isso foi me dando um leque de possibilidades muito maior. E eu acabei interpretando em muitos outros contextos. Os surdos passaram a confiar em mim para eu interpretar. E aí eu saía de casa com minha moto e atravessava 2 a 3 cidades às vezes para poder interpretar atendimento médico, advogado, audiência judicial e muitos outros contextos. Então, as técnicas que eu havia intuitivamente criado, quebrando a cabeça, interpretando errado ao longo dos anos, e com um desejo muito grande de fazer a diferença real na vida dos surdos, eu fui aprofundando, validando, lapidando, testando ela ao longo do tempo, validando ela nos mais diversos contextos. E como você sabe, a minha esposa Raquel é surda. Então, eu vivo imerso hoje na Libras 24 horas por dia praticamente. E nisso tudo aí, acompanhando, né, estando com a Raquel em muitos ambientes diferentes, encontrando intérpretes, encontrando pessoas que sabem a Libras, outras que sabem só um pouquinho e que querem muito se desenvolver, eu acabei percebendo como que os surdos se sentem estrangeiros dentro de seu próprio país. Então, independente de você, por quê? Porque pouquíssimas pessoas realmente sabem a Libras. Pouquíssimos intérpretes sabem realmente como interpretar do português para Libras e da Libras para o português. E à medida em que isso foi passando o tempo, eu fui percebendo que tinha algo dentro de mim, um conhecimento, uma experiência, uma prática
que eu seria muito egoísta se eu não compartilhasse isso com outras pessoas, se eu não ensinasse isso para outras pessoas. Mas naquela época eu tinha um receio muito grande disso cair em mãos erradas. Pessoas que eventualmente iam querer fazer algum dano aos surdos, que iam manipular as informações, como eventualmente eu via acontecer em alguns lugares. Então eu preferi guardar essas técnicas, tudo comigo, às 7 chaves, durante muitos e muitos e muitos e muitos anos. Até que depois, no ambiente da igreja, já no outro contexto, inclusive pastoreando surdos, atuando nessa área durante algum tempo, eu comecei a formar outros intérpretes. Eu comecei a perceber e orientar pessoas que já tinham muita experiência como intérprete, mas que com as minhas orientações das técnicas que eu tinha desenvolvido, a interpretação dessas pessoas decolou ainda mais. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas eu percebi que não teria como essas pessoas atuarem nos vários lugares da sociedade. E depois eu tive uma transição, saí desse lugar onde eu estava trabalhando atuando como pastor do Ministério com Surdos, e foi na época que eu fiz a transição de Libras Escrita, Instituto Libras Escrita, para a Universidade da Libras. E foi um período assim muito profundo na nossa vida. E eu e a Raquel queríamos ter mais pessoas com a gente. E eu precisava de formar pessoas para trabalharem com a gente. Afinal de contas, a Raquel é surda e a gente precisaria de produzir muitos materiais. Foi na época em que a gente já tinha sistematizado tudo o necessário e começamos as pesquisas aprofundadas em alguns detalhes que faltavam para criarmos o método Fluente em Libras. E então eu estava numa festa junto com alguns amigos surdos, estava chovendo muito esse dia e eu estava procurando uma pessoa para poder servir de suporte na Universidade da Libras. Foi logo no nosso começo em que realmente agora eu podia me focar, porque no Instituto Libras Escrita na época, por mais que algumas pessoas tinham prestado serviço para a gente ao longo do tempo, elas não eram fixas. Eu precisava de uma pessoa para caminhar com a gente e que se aprofundasse realmente na Libras. E eu precisava de uma pessoa que não soubesse Libras ainda. Eu queria que uma pessoa pudesse aprender Libras com a gente, que aprendesse a interpretar com a gente, para eu poder validar todos os nossos métodos. E nesse processo aí, eu acabei conhecendo uma pessoa, que é a Luana, que talvez, nessa festa inclusive, que talvez você já tenha visto vídeos eu entrevistando ela, ou visto vídeo dela nas redes sociais, mas talvez o que você não sabe é que a Luana, quando ela começou, ela não sabia praticamente nada de Libras. Esse dia aqui foi um dia em que eu fiz um estudo de caso com a Luana. Se você procurar no nosso canal do YouTube, você vai ver isso. E nesse dia desse estudo de caso aqui que eu fiz com a Luana, a minha entrevista com ela aqui era para propor a ela um desafio em que nós guiaríamos ela para se tornar fluente em Libras em 10 semanas, aplicando um método que nós estávamos desenvolvendo naquela época. É um método resultado de mais de 11 anos de pesquisas. Só que nesse momento exato aí, ninguém tinha experimentado o método por completo. A gente já tinha testado e validado algumas partes dele, mas era necessário validar ele por completo. E nesse dia aqui a Luana não sabia. Eu chamei ela para ser entrevistada por mim, porque ela é psicóloga, mas não tinha atuado profissionalmente ainda, pelo que eu me lembro, e queria muito aprender a Libras. Então eu chamei ela, fiz essa entrevista com ela. Aqui eu não tenho separado trechos, mas você vai perceber. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais ou menos o trecho que isso provavelmente aconteceu. Vou avançando aqui, você está vendo que não tem áudio, né? Eu não coloquei o áudio justamente porque a entrevista aqui são 17 minutos, então você vê que eu estou muito pensativo ali, por mais que eu estou explicando as coisas e tal. Aqui, ó, eu acho que é nessa parte aqui. Vamos ver aqui um trechinho. Vou colocar assim uma conversa de 15 minutos. Aqui, ó. Vou perguntar para ela se ela consegue ter uma conversa de 15 minutos em Libras. Em Libras, fluente. Direto. De 15 minutos? 15 minutos uma conversa em Libras. Eu acho que... Sem ficar catando o sinal. Direto mesmo. Eu acho que eu vou por esse caminho. 3... Bota 3 anos pra ser fluente. Então ela falou aqui que ia demorar, acho que uns 3 anos para ser fluente e conseguir ter uma conversa de 15 minutos em Libras. Ok. Então, fazendo a conta de tudo, 2012 você estudou, 2 anos você ficou parada, aí 2015, 2016, 2017, já foram 4 anos, Isso. mais 3 anos aí, 7 anos para você ser fluente no total. Isso. Ok.
Entende? E aí, nesse momento aqui, eu estava muito pensativo, porque era o momento em que eu propor para ela o desafio. E o que você quer fazer logo que você já for fluente em Libras? Qual que seria o... Tipo assim, você já é fluente em Libras. Qual que é o próximo passo que você quer trazer de contribuição aí para a comunidade sul? O que você imagina? Então, eu tenho muita vontade de... Porque assim, como eu sou psicóloga, eu tenho vontade de alguma forma, contribuir com a comunidade surda dentro da minha... da minha área de conhecimento, né, que é a psicologia. Sim. E aí eu penso, né, em futuramente atuar com esse público e não precisar de ter, assim, um intermediário, um intérprete, poder contribuir, né, com a comunidade e fluente. Percebe que interessante, né? Talvez o seu objetivo não seja trabalhar como intérprete. Como nesse momento aqui não era o objetivo da Luana, embora depois ela fez várias coisas como interpretação, inclusive pra gente também. E ela vai falar de outros objetivos ali, de ajudar os surdos na igreja, de interpretar na igreja que ela frequenta. Ela tem amigos surdos, então tá mais próximo, se conectar e tal. E aí mais à frente aqui é o momento em que eu proponho para ela, aqui ó. Tem alguma coisa relacionada a essa área que... Quer ver? O momento em que eu proponho o desafio para ela, aqui ó. Você deve ter percebido que eu fico calmo assim várias vezes, é porque eu estou aqui pensando em uma coisa, e o que eu estou pensando, que eu estou elaborando aqui, eu nunca fiz antes na minha vida. Né? Eu vou olhar aqui e eu quero te propor um desafio. Certo. E esse é um desafio para você, mas também é um desafio para nós da Universidade da Libras. Para mim, para Raquel Barreto, minha esposa, que é surda. E esse desafio a gente chamou de Desafio Fluente em Libras. E esse desafio consiste em seguinte: até o dia... Esse desafio consiste no seguinte: Desafio Fluente em Libras. Em 10 semanas, você vai ser fluente em Libras, aplicando o nosso método Fluente em Libras na prática. 10 semanas, você vai estar fluente na Libras. Ela ficou sem voz, você percebeu aí. Então o desafio Fluente em Libras consistia em guiar ela do zero, praticamente, porque ela não conseguia ter comunicação com o surdo. Se você encontrar esse vídeo aí, ele chama Desafio Fluente em Libras, semana 1, dia 1. Mas ele já foi exibido, outros trechos, em outros vídeos nossos nas redes sociais. Você vai ver que ela não se sentia preparada nem para conversar com os surdos. Eu interpretava ela para ela conversar com a Raquel. E então, ela topou o desafio e começou a aplicar o nosso método Fluente em Libras. Na época, o objetivo era guiar ela em 10 semanas para ela se tornar fluente em Libras. Mas, Olá, 6 semanas depois, a Luana já estava fluente em Libras. E eu fiz essa entrevista aqui com ela, em Libras. Vou tirar o áudio dele aqui, só para você ver que ela está sinalizando em Libras mesmo. Só que o que muita gente não percebeu nessa questão aí é que a Luana se tornou fluente em Libras, ela começou a trabalhar com a gente, e então ela me falou assim: Madison, meu sonho mesmo é conseguir interpretar. Eu achava que ser fluente ia demorar, mas eu apliquei o método Fluente em Libras e eu me tornei fluente. E eu estou tentando interpretar e não estou conseguindo. E foi nesse momento que eu expliquei para ela: Luana, ser fluente é uma coisa, ser intérprete é outra. Obviamente, para você interpretar, o ideal é que você já seja fluente. Mas você pode aprender as técnicas de interpretação mesmo antes de ser fluente. E está tudo bem com isso. Aí ela falou assim: mas como que eu interpreto? Aí eu falei: você quer aprender? Ela falou: quero. Então eu sentei com ela e comecei a ensinar ela a interpretar. E a primeira coisa que eu ensinei para ela foi como interpretar da Libras para o português. E agora eu vou colocar o áudio aqui e você vai perceber que quem está interpretando a fala da Luana é a Luana. E aí eu pensei, Libras é bom? Será? Será que é legal estudar Libras? Aí eu fui, achei interessante a ideia e fui. Percebeu? Ela interpretou tudo. Com 6 semanas ela se tornou fluente
A gente sentou, eu ensinei ela de forma simples, prática, intuitiva, como interpretar da Libras para o português. E o que ela está fazendo aqui, fala, não, é porque ela que está sinalizando, então é mais fácil para ela interpretar, porque ela sabe o que ela queria dizer. Não é assim. Eu tinha um professor de hebraico na faculdade de teologia, que ele tinha feito um mestrado dele lá no país de Gales, toda a dissertação dele foi em inglês, ele comentava com a gente dessa dissertação, a gente falou assim, professor, você tem esse material para passar para a gente? Ele falou assim, gente, está em inglês. Ah, professor, traduz para português. Ele falou assim, não é assim que funciona não. Não é porque eu escrevi a minha dissertação em inglês que é fácil de eu mesmo interpretar isso em português, não. Eu preferiria contratar o intérprete para fazer isso, mas eu não tenho condições de fazer isso agora, então não vou fazer. Percebe? Então, não é o fato de você ter sinalizado algo que interpretar aquele livro para português é intuitivo. Não é assim que funciona. Só que a Luana queria muito mais ainda. E então eu sentei com ela e aí sim, eu abri a caixa preta e ensinei as minhas técnicas de interpretação para ela. E então ela foi aplicando. Aqui você vai ver ela já interpretando aqui. Todos os ouvintes, exceto as pessoas que têm algum distúrbio cognitivo, alguma coisa assim que é esse. Percebe? Ela interpretando para Libras. Aqui eu estava fazendo um outro treinamento para ela, que era um treinamento para acompanhar os nossos alunos, e aqui ela estava interpretando esse vídeo aqui para Libras, esse trechinho. O que é ser fluente na E é um trecho do treinamento que você vai ter acesso aqui, um trechinho só, que é 2 minutinhos. Porque você é o canal de Uma continuidade disso e a Luana interpretando. comunicação. É como se fosse assim, você é um cano, né? E é através desse cano que vai passar a água. Antes, as pessoas não sabiam. E mais Luana interpretando. Que era Libras, hoje é... E isso ela achava que ia se tornar intérprete depois de 5 anos. Era 3 a 4 anos para se tornar fluente, ou 5 anos talvez, mais ser intérprete. E ela achava que ser fluente e ser intérprete é a mesma coisa. Eu mostrei que não é. Esse gráfico Mais um vídeo ela ele está interpretando. dizendo do momento em que você faz o sinal, que você está empolgado estudando a Libras, e simplesmente Tá vendo? Mais vídeo dela interpretando. Bom, você poderia dizer assim, a Luana teve sorte e tal, mas não foi sorte, foi método. Esse daqui é o Thiago, também foi aluno nosso do método Fluente em Libras, já estava fluente, e para algumas turmas do método Fluente em Libras tiveram acesso a esse método aqui, que você está tendo acesso agora. Talvez você está tendo acesso porque você ganhou como bônus ao matricular-se em algum método nosso, ou porque você se inscreveu especificamente nele. Então, aqui está o Tiago, ele está interpretando uma fábula, que é a Bela e a Fera, ele está interpretando ela para Libras. Tema Alice no... Percebe que a anterior eles tinham feito só em Libras, agora ele já está fazendo em Libras e ele mesmo se interpretando para o português. Então, não é sorte, é método. Ele aprendeu a interpretar como? Com o exato treinamento, o exato método que você vai ter acesso nas próximas aulas. E aqui é uma música da Elis Regina, com nossos pais. Esse daqui é o John. O John também aplicou o método Fluente em Libras, se tornou fluente com o método Fluente em Libras. O John ama músicas e ele interpretou várias músicas e colocou no YouTube. E como que ele interpretou as músicas para Libras? Aplicando o método que você está tendo acesso agora. Bom, obviamente essa aula aqui é uma aula introdutória, tu já sacou isso, né? Falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos... Dizer que ele teve sorte? Não, não foi sorte. Olha, ele interpretou mais músicas. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal.
A parte mais legal de ver a interpretação dessa música aqui, que foi muito emocionante para mim, é porque quando eu estava aprendendo inglês, absorvendo inglês, no método onde eu tinha estudado, eu tinha essa música. Então é sempre muito emocionante ver essa interpretação do John aqui, o cenário ficou muito legal e tal. E, bom, essa é uma das poucas interpretações que eu já vi de música em Libras, essas músicas que o John interpretando aqui, que realmente são boas. A maioria que tem nas redes sociais é muito ruim, é tudo na estrutura do português. Parece que é Libra, mas não é. Essa daqui é a Andresa. Aqui é um vídeo de agradecimento que a Andresa mandou pra gente, por causa de ter se tornado fluente em Libras com o nosso método Fluente em Libras. Só que lembra que eu falei que algumas turmas tiveram acesso a esse treinamento aqui? Pois é, a turma dela, que foi a mesma turma do John, teve acesso. E depois que terminou, é que ela teve esse acesso. E ela foi seguindo passo a passo. O exato passo a passo que você está tendo acesso aqui, ela assistiu, estudou e foi aplicando, foi praticando no tempo dela. Até que teve um dia que eu mandei uma mensagem para a Andresa e perguntei, e aí, Andresa, como é que estão as coisas aí? Ela falou assim, Madison, sou muito grata a vocês, mandou uma mensagem, você já deve ter visto o print, eu não encontrei ele aqui para te mostrar, mas já deve ter visto o print disso aqui em algum conteúdo nosso, evento e tal. Ela falou assim, Madison, eu estou muito feliz, o método de vocês foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu falei, que legal, e a gente conversou um pouco, ela falou que estava fazendo estudo bíblico com surdos na casa dela, ela falou que estava até trabalhando como intérprete, porque ela estava de férias, mas que ela estava trabalhando como intérprete em uma instituição. E essa instituição que ela estava trabalhando como intérprete, ela estava fazendo interpretação de curso técnico de informática. Curso técnico de informática. Então, percebe como são várias coisas? Bom, o John eu não mencionei, mas o John hoje ele trabalha como intérprete em escolas. Hoje, Essa daqui é a Mariana Teodoro. E aqui é a felicidade dela por causa do método Fluente em Libras e porque agora ela já conseguia interpretar, inclusive, na igreja dela, trabalhar como intérprete em eventos. Aqui é um vídeo, inclusive, dela interpretando para Libras. Sinto falta de tudo com você, de passar um dia sem te ver, tomar café de manhã, de dormir e acordar sem perder. Percebe? Então, muita gente poderia dizer, a Luana teve sorte, mas não foi sorte. A Luana seguiu um método passo a passo. E agora, esse método está disponível aqui para você. Qual a melhor forma de você aproveitar ele? Fazendo anotações. Então, na hora que você estiver assistindo os conteúdos, você vai perceber que logo aqui embaixo tem uma área para você criar as suas anotações. Faça suas anotações aqui dentro. Por quê? Porque se você clicar lá no menu, não sei se fica aqui ou aqui, tem um lugar onde você consegue ver as anotações que você fez. E aí você vai ver as suas anotações de todas as aulas, especificamente para aquela aula. Aí você viu a anotação, olha, esse ponto aqui que eu quero revisar. Tem como você clicar lá e então você vai revisar um conteúdo específico. Tem como você fazer buscas ali. E você vai conseguir revisar de forma específica aquela aula onde você fez aquela anotação, de forma simples, prática e fácil. Tá? Então, faça as anotações aqui dentro mesmo. Na hora que você estiver fazendo essas anotações, lembre-se que a Luana, no momento em que eu estava treinando ela ali, aí é um treinamento que eu fiz com ela, para ela aprender a interpretar e interpretar os nossos conteúdos. Foi por causa disso que ela interpretou esses conteúdos que você viu aqui. Verdade, tem até mais coisa que ela interpretou. Deixa eu ver, eu não coloquei aqui, mas ela interpretou outros conteúdos da Libras para o português também. Não coloquei aqui, mas você vai ver esses conteúdos em algum momento, ou aqui, ou eventualmente nas nossas redes sociais, ou em outros métodos nossos, você vai ver esses conteúdos que ela interpretou. Muitos deles são conteúdos fechados, são conteúdos de outros métodos nossos e tal. Mas o ponto é, aqui estão as técnicas de tradução e interpretação. Você já é fluente em Libras? Ótimo! Elas vão te ajudar a dar o seu próximo passo, que é aprender como interpretar. Você está aprendendo a Libras? Ótimo! Aqui dentro você vai entender melhor a cultura surda, você vai entender a melhor língua de sinais, você vai descobrir novas possibilidades para você realmente entender a Libras e você poder se comunicar com os surdos. E você vai fazer isso e já vai começar a colocar na sua mente as possibilidades para você se tornar intérprete.
Você nem sabe Libras ainda? Tá tudo bem também, porque esse método aqui vai abrir a sua mente para esse incrível universo da Libras. Você vai descobrir que existe muito mais possibilidades do que o que você conhece até então. E dentro desse método aqui, por mais que ele seja voltado para a interpretação, você vai entender como que a Libras funciona. Isso vai te trazer mais tranquilidade, mais segurança, para que quando você escolher começar a aprender a Libras, absorver a Libras, você consiga entender ela com mais facilidade. Você vai perceber como que é fantástico entender os surdos, como que é fantástico interpretar isso. E à medida em que você, qualquer que seja o seu perfil atual, o seu momento atual na Libras, você vai fazendo o estudo desse método aqui, você vai perceber que no começo ele é bem geral. Eu vou explicar o que é língua, vou explicar o que é cultura, vou explicar a diferença entre a Libras e o português, entre a cultura surda e a cultura ouvinte. Então você vai entendendo isso, e é assim mesmo. Muita gente que hoje está lá interpretando não sabe o que eu vou te ensinar aqui. E o que acontece lá com eles? Vai interpretar, tem dor de cabeça, igual eu tinha, tem dificuldade, igual eu tinha, e daqui a algum tempo essas pessoas vão olhar para trás e falar, poxa, que vontade de voltar lá atrás e reinterpretar o que eu fiz, que é o que eu sinto hoje em relação a muito do que eu fiz lá atrás. Então, para que você tenha uma melhor experiência de prática, de interpretação, em qualquer lugar que seja, quer seja uma conversa informal, uma conversa com um familiar de surdo que não sabe Libras ainda, ou talvez você, familiar de surdo, e quer melhorar mais sua comunicação com o seu ente querido aí, né, seu familiar, ou se você quer interpretar na igreja, na sua religião, ou você quer interpretar em escola, em faculdade, em curso técnico, qualquer que seja o lugar que você quer interpretar. Ou talvez você não quer interpretar, você quer atender surdos. Ótimo, você está no lugar certo. Porque os princípios que você precisa de aprender, as técnicas que você precisa de aprender para desenvolver qualquer um desses níveis de comunicação no dia a dia com surdos ou de interpretação, estão aqui dentro desse método. Então é a sua oportunidade incrível de ver como eu enxergo a área de tradução e interpretação e de ter acesso a um conteúdo que, quando eu revelei isso para a Luana, estava o conteúdo a 7 chaves. E durante muitos anos, somente alunos nossos de alguns métodos específicos, quase que dá para contar nos dedos quantas pessoas tiveram acesso a esse conteúdo aqui ao longo dos anos. Então, qualquer que seja a razão pela qual você tem acesso a isso aqui, se você ganhou como bônus de algum produto nosso, quando eu estava ofertando dessa forma, ou você se matriculou de forma específica nesse método, saiba que esse conteúdo que você está prestes a ver é resultado de quase que infinitos anos de reflexão, de tradução e interpretação. Na época em que ele foi produzido, tinha 18 para 19 anos que eu atuava como intérprete nesses vários contextos que eu já mencionei aqui para você. Hoje já são muito mais anos, muito mais prática, mas sempre ao rever esse conteúdo que você vai ter acesso aqui, eu me surpreendo com a profundidade que eu já tinha nessa época aí. Eu me surpreendo e me emociono com isso, sou muito grato pela oportunidade que eu tive de desenvolver esses métodos. E muito grato pela oportunidade que eu tenho de ter esse conhecimento e de agora você ter se permitido investir em você mesmo e estar aqui dentro. Então aproveita ao máximo, aplica, pratica, vai seguindo as técnicas, vai experimentando. Ao longo das práticas, ao longo do método, você vai ver orientações específicas para a Luana, feedbacks para ela de várias coisas, orientações, orientação de como é que interpretava algo para Libras, orientação de como é que interpretava algo da Libras para o português e assim por diante. Então o segredo real é você assistir, fazer as suas anotações aqui dentro, rever essas anotações, rever as aulas, assistir uma aula, algo não ficou tão claro para você? Revisa ela, tá tudo bem com isso. Na escola, quando a gente é criança, a gente faz um negócio presencial, se você perdeu a aula naquele dia, não tem como você revisar. Aqui tem como você revisar. Então aproveita isso, revisa, vai aplicando, vai praticando, vai ser uma experiência incrível na sua vida esse método. Então por mais que hoje meu cabelo esteja grande, naquela época meu cabelo estava curto, tá tudo bem com isso. O que importa não é o tamanho do cabelo, isso não vai fazer diferença nenhuma no nível de ensino que eu estou prestando para você. Meu cabelo tá grande porque foi uma escolha pessoal minha. Eu gostei dele assim, estou me divertindo, quando eu quiser eu corto ele. Tem muita gente que olha para a forma como a gente está e esquece que, na verdade, essa parte externa aqui é só uma casca, né? Então, saboreie ao máximo todos os conteúdos que você vai ter acesso aqui dentro.
porque eles são resultado de muita pesquisa, muito teste, muita validação do método. Eu desejo realmente que esse método aqui seja um incrível divisor de águas na sua vida, que ele seja tão produtivo para você, como foi produtivo para esses alunos que você viu aqui, e para tantos outros alunos que eventualmente eu nem fiquei sabendo das histórias deles. E você pode compartilhar com a gente também a sua história, de como que esse método aqui está te ajudando, ou te ajudou, ou vai te ajudar na sua prática da Libras. Como que isso aqui te ajudou na sua igreja, na sua religião, nos seus relacionamentos com surdos e em todos os lugares que você já interpretou ou vai interpretar aí no seu dia a dia para os surdos. Que essa experiência seja tão incrível para você como foi para mim quando eu estava produzindo esse material e nesse exato momento em que eu posso, agora aqui com você, olhar para trás, para tudo isso que foi construído e permitir que mais pessoas tenham acesso a esse incrível conhecimento. Meu desejo real é que você tenha uma vida incrível e que, através de você, mais surdos tenham acesso a essa gama enorme de informações que a gente tem no dia a dia, disponíveis só em português. Que através de você, você se torne uma ponte de comunicação para os surdos nos contextos que você escolher atuar. E isso vai ser incrível. Isso vai abrir novas possibilidades para os surdos e, consequentemente, novas possibilidades para você vão se abrir também por você se tornar uma ponte de comunicação para os surdos. Tenha uma vida incrível.